A graça e a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao Bíblia, Livros e Café. Temos aí a entrevista com um dos maiores especialistas em Padre Júlio Maria de Lombardi do Brasil, o nosso amigo Elivelton Rodrigues, que está apresentando a vida e a obra do Padre Júlio Maria. E a gente colocou aí alguns links para quem quiser comprar os livros na descrição. E se vocês forem comprar os livros, por favor, compre pelo nosso link, que aí você está ajudando o nosso canal a crescer e a continuar o nosso apostolado. Forte abraço a todos, fique com o vídeo e Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em vossas disposições, ó Virgem Santa, queremos sacrificar-nos com Jesus, imolar-nos pela salvação das almas, reproduzindo em nós a vossa admirável vida eucarística. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É uma oração que está aqui neste livro, que foi publicado pelo Instituto Jacques de Figueiredo. É tradicional esse livro, Maria Eucaristia, e no final foi colocado um apêndice, né, com as orações, com as súplicas e os louvores que o Padre Júlio fazia, então, ao Santíssimo Sacramento e à Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Adorei esse título de Nossa Senhora, né? Eu conheci através de seus vídeos, né? Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, né? Então a gente pede a intercessão do Padre Júlio Maria, servo de Deus, e Nossa Senhora do Carmo, que foi ontem, né? Já o Elivelton explica por que ele escolheu essa data, o sábado, logo depois de Nossa Senhora do Carmo. Intercessão também da Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, né? E eu estou ansioso para chegar nas obras, né? Mas a gente tem que conhecer um pouco da biografia do Padre Júlio Maria também, que é uma biografia fantástica, né? Então, você conta pra gente aí onde foi que ele nasceu, como foi que ele veio parar aqui no Brasil, como é que esse gigante da fé veio parar aqui no Brasil. E nós tivemos essa grande honra, né? Deus nos presentear. Porque são muitos detalhes, de fato, foram 66 anos vividos, santamente vividos, foram mais de 80 livros, fora romances, poesias, artigos de jornal, cartas, correspondências, então é uma série de coisas. Oi? Essas do romance e poesia eu não sabia, estou sabendo agora. A nova edição, por exemplo, do diário dele, que entre assim os devotos, talvez seja a obra que a gente mais gosta, seja o diário. Eu tenho uma edição antiga, que é só o diário missionário do Padre Júlio, e tem essa daqui de 2018, capa dura, onde foi acrescentado o romance, né, que ele escreveu. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Foi anexado aqui. Cadê? Aqui. Romance de um missionário no Amazonas. Então tem o diário e depois tem um romance. É belíssimo. E já adianto que é minha obra também preferida daquelas que o Padre Júlio escreveu, sem dúvida nenhuma. Bom, interessante observar, o Thaleson e todos aqueles que nos acompanham, o contexto no qual ele nasceu. Ele nasce no dia 7 de janeiro de 1878. Então vejam que nós tivemos 1870 o Concílio Vaticano I, onde lá foi proclamado o dogma, né, da infalibilidade papal, a Imaculada Conceição, são grandes dogmas aí contra-revolucionários, né, graças a Deus. E porque assim, esse contexto do Concílio Vaticano I, isso vai influenciar diretamente, evidente, a família do Padre Júlio, uma família extremamente piedosa, catolicíssima, e esses valores do Concílio Vaticano I serão impregnados na alma do Padre Júlio. Tanto é que depois dos seus escritos, isso vai sobressair. A figura da Virgem Maria,
e o amor à igreja ao papado. Tanto é que, com relação à infalibilidade papal, ele vai dizer algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem um livro dele, O Cristo, o Papa e a Igreja. Foi editado pelo Centro Santo Afonso Maria de Ligório de Ipatinga. Aqui, quando ele vai falar da infalibilidade papal, ele diz assim: qual outra instituição na face da Terra se proclamou infalível? Nenhuma. Qual ditador? Qual rei? Qual tirano? Né? Qual império no mundo se proclamou infalível? Qual pessoa? Nem Lutero, nem ninguém. Mas a Igreja Católica teve a ousadia de se proclamar infalível. E isso é necessário por quê? Imagine que a gente, vamos supor, eu morro, me apresento diante de Deus, e aí eu seja condenado por um pecado ou por vários pecados, dos quais eu não tive acesso, eu não sabia. Ou tive o conhecimento, um certo conhecimento, mas não teve uma instituição que me ensinasse infalivelmente que aquilo poderia ser motivo de condenação. Então Deus seria injusto me condenar por algo que eu não sabia, né, que era infalível. Então é necessário ter uma instituição que me diga infalivelmente o certo e o errado, para que eu seja julgado justamente. Né? Então ele vai fazendo essas comparações, e esses escritos são maravilhosos, belíssimos, como sempre escreveu muito bem. É justamente por isso que ele vai ser muito bem educado nesse catolicismo firme, dogmático, um ensino, uma catequese sem meias voltas, né? Sem meias voltas. E isso, graças a Deus, vai fazer dele um jovem depois bem estimulado à leitura, ao estudo, à piedade também. E ele nasce, como eu disse, nasceu no dia 7, foi batizado no mesmo dia em casa, pela dona Adelaide. Perigo de morte, né? Perigo de morte, né? Perigo de morte. Porque assim, ele nasceu, foi o primeiro filho, a mãe dele, dona Stillen, ela teve 9 filhos. Dos 9 sobraram só 2. Sidona Stillen, nome da mãe dele. Os 2, o primeiro e o último. O primeiro foi o padre Júlio. Nasceu e foi batizado em casa pela parteira. No dia seguinte foi levado à igreja para ser batizado sob condição, né? Ou seja, recebeu os santos óleos. E depois ele só gostava de comemorar o dia 8, porque ele considerava o dia 8 o nascimento para o céu, o santo batismo. Então ele, o primeiro, foi batizado como Júlio Emílio Alberto de Lombardi. Lá, depois, em 1909, é que ele vai tirar o Emílio, né, o Emílio Alberto, e vai colocar Maria. Vai ficar Júlio Maria de Lombardi. Em 1909, porque ele vai fazer uma consagração como padre de Maria. Ele faz a consagração como padre de Maria. Belíssima essa história, né? Sim, porque logo em seguida, eu tenho até as datas aqui, mas se eu achar depois eu falo. E logo em seguida, ele vai se consagrar totalmente a Nossa Senhora. Mas depois a gente chega lá, essa questão da consagração. Eu quero adiantar, né? Colocar o cara na frente dos bois. A gente vai lá e volta, mas isso faz parte. Então, assim, Padre Júlio sobreviveu, os outros morreram novos, 2 nasceram mortos, inclusive, e o outro que sobreviveu foi o Aquiles de Lombardi, que também foi padre missionário, faleceu no dia 24 de setembro de 72, perdão. Então, sobreviveram os 2. E para a gente ter a noção da piedade da família, né, o pai nem precisava, né, mandá-lo ir à missa. Né? Eles iam por conta própria, porque o pai, uma piedade assim, tremenda. Né? Veja só o que diz aqui no livro de Dom Antônio. Dom Antônio é o bispo mais idoso aí do Brasil, me parece que seja ele, o bispo emérito Taubaté, conviveu 12 anos, 12 longos anos com o padre Júlio Maria.
Grande Ele honra, diz, né? sim, ele diz assim, muitas vezes Dona Sidônia tem os dois junto de seus joelhos, o Emílio, o Júlio Emílio, Padre Júlio, e o Aquiles. E lhes fala do grande ideal. Ela dizia assim, amanhã é domingo, e todos vamos à missa. Você, Júlio, e Aquiles vão rezar e pedir ao bom Deus que os abençoe e os faça um dia como fez ao senhor cura, ao padre lá da paróquia. Eles nasceram numa aldeia chamada Beveren, né, na Bélgica. Aí ela diz assim, quero que vocês sejam padres. Muitas vezes ela foi encontrada de joelhos, rezando, pedindo a Deus que os fizesse padres. Né? Ser padre para quê, mamãe? Pergunta o Júlio Emílio. Ora, para quê? Para rezarem a missa, para pregarem o sermão e para ensinarem o catecismo. Como faz o Senhor cura todos os dias. E é justamente isso que o Padre Júlio vai fazer. Rezar as missas, pregar sermões. A fama que ele tinha de pregador é uma coisa, nós iremos ver, uma coisa incrível. E ensinar catecismo. Onde ele chegava, ô Thales, onde ele chegava, ele implantava o catecismo para os meninos de manhã, para as meninas à tarde e para os adultos à noite. A conversão em massa no Amazonas, né, região de Macapá, Icoroaci, Rio Grande do Norte, na África, em Manhumirim, foi sempre isso. Missões, sermões, confissão e o catecismo. Eu vou adiantar porque às vezes eu posso até esquecer, né? Porque ele foi missionário na França, fazia suas pregações, famosas pregações, retiros, sobretudo na França. Tanto é que ele tinha a França, ele considerava o país da França como uma segunda pátria, né? Uma pátria afetiva. Ele falou assim, olha, eu tenho minha pátria natural, que é Bélgica, a afetiva, que é a França, mas eu tenho minha pátria adotiva, que é o Brasil. Ele vai receber do Getúlio Vargas a naturalização dele no dia 31 de outubro de 1941. Foi comemorado em Belmirim, uma festa. Então, nós sabemos que o santo é santo onde morre, né? Não é necessariamente onde nasce, né? Então, será santo, se Deus quiser, aí reconhecido pela igreja como brasileiro. Ele falava, olha, eu amo o Brasil, tenho dado tudo ao Brasil. Sangue, as lágrimas, suores, tudo, cansaço, tenho dado ao Brasil. E quero que as minhas cinzas, os meus ossos, também repousem aqui na terra de Santa Cruz. Né? Ele mesmo disse isso. Então, veja que a mãe, né, como a gente estava dizendo, extremamente piedosa, a importância de um lar católico, né, para os filhos. A mãe carregava na bolsa uma imagem, nós não sabemos qual imagem, mas onde ela ia, ela tinha uma imagem que ela carregava. O pai, quando o pai dele, José de Lombardi, certa feita ele se adoeceu, não estava podendo ir sozinho à missa, e ele fazia questão de pedir aos filhos que o levassem, que o carregassem à força mesmo, né? Fazer força, violência para levá-lo à missa. Tamanha a piedade dos pais. Então, incutiram no Padre Júlio toda essa piedade, toda essa doutrina, piedade, pós-conciliar, né, do Vaticano I, é claro. Então, assim, a infância dele, também, boa parte, na Bélgica, juventude, ele vai estudar num colégio também muito bom, o Instituto São José, já mais ao noroeste da Bélgica, e lá ele vai ter uma influência importante, que é a Irmã Rosa, que vai apresentar para ele vários livros de missão, revistas, que ele vai ficar impressionado com aquilo. Ali já começa, ele fala que são 3 principais momentos na vida dele de conversões para se tornar um grande missionário. Foi essa Irmã Rosa, um bispo, um santo e velho bispo da África, que vai pregar missões na região dele, quando ele já tinha seus 15, 16 anos, e depois o Padre Berthier. Né? Interessante, só voltando aqui, a gente vai lembrando das coisas. Ainda nesse contexto do nascimento dele. 1878. Esse ano é importante porque no mesmo ano, ele nasce em janeiro, e logo em seguida, em fevereiro, se não me falha a memória, vai ser eleito ao trono petrino Leão XIII. Por que eu quero destacar? Oi? Leão XIII, grande papa.
grande Papa da Igreja, venerável. Por que eu quero destacar Leão XIII? Porque Leão XIII, ele vai pedir, o padre Berthier ficou famoso também na Europa, devido às suas pregações, santidade, padre João Batista Berthier. Então Leão XIII o chama e pede para fundar uma congregação para vocações tardias. E ele vai fundar de fato. É importante esse dado aí que você está falando aí, importantíssimo. Sim, ele vai fundar em 1885, me parece que isso, 85. Eu sei que é a mesma data em que Padre Júlio vai se direcionar para a África. Então, no mesmo ano que ele está indo para a África, com seus 17 anos mais ou menos, o Padre Berthier está lá fundando. Por quê? Depois o Padre Júlio futuramente vai ser aceito justamente nessa congregação, porque a vocação do Padre Júlio vai ser tardia. Ele vai ser ordenado com 30 anos de idade, em 1908. Bem tarde mesmo. Exato, né? E outro personagem, importantíssimo, neste ano de 1878, é a figura do grande bispo brasileiro, o Dom Vital. Dom Vital, ele praticamente pavimentou o terreno para o Padre Júlio Maria no norte todo, norte e nordeste do Brasil. Dom Vital enfrentou, né, peitou a maçonaria, né, foi preso, tem toda uma série de calúnias e polêmicas e perseguições. Tem uma aula, inclusive, no Centro Dom Bosco, pelo Álvaro, 2 aulas, né, sobre Dom Vital. Depois ele vai para a França, morre muito jovem, me parece com 33 anos. Mas só para dizer a importância desses grandes homens na vida do Padre Júlio, né? Leão XIII, Dom Vital, porque quando o Padre Júlio chega no Nordeste, ele vai ter que enfrentar também o espiritismo, a maçonaria, escrever, né? Então, ele faz a sua primeira comunhão eu tinha anotado aqui, bom, as datas não vão assim, importar muito, mas eu me recordo que, aqui, 1889, com 11 anos, 11 anos de idade, exatamente. A ida dele para a África, na verdade, 1895, se eu não estou enganado. Bom, porque ele entra para o postulantado da Congregação dos Padres Brancos da África um ano antes, 1894, na Holanda, porque ele foi muito bem educado nesse Colégio São José, cresceu o seu interesse pelas missões, veio esse bispo da África fazer missões, pregações, e tem a famosa passagem no livro do padre, do Dom Antônio, essa aqui é a principal biografia, onde ele diz que o bispo fez uma exposição da necessidade de missionários na África, e o bispo dizia, olha, vocês estão cheios de riqueza, vocês estão no conforto, na maré mansa, e deem-me alguma coisa para os meus pobres filhos na África, que morrem às vezes sem catecismo, sem a fé, sem os sacramentos. E aí o Padre Júlio fica impressionado com aquilo, as pessoas vão lá, depositam joias e pertences, dinheiro aos pés do bispo, e o Padre Júlio falou assim, eu vou dar o que a esse bispo? O que eu posso oferecer para ele? Aí depois da pregação, o Padre Júlio vai atrás dele e fala assim, senhor bispo, a única coisa que eu tenho para oferecer ao senhor é a mim mesmo. Então ele se decide a entregar sua vida à igreja para ser missionário, irmão Optato Maria, né? Optar por Maria. Então ele entra para o postulantado em 1894. E no ano seguinte, ele vai então para a África, já com seus 16, 17 anos. A sua crisma em primeira comunhão foi no mesmo dia, né? 1889. Né? 11 anos, né? 11 anos, né? Crisma em primeira comunhão. Indo para a África, lá ele vai ficar um período de 6 anos, lá que ele começa então a formar o seu espírito assim, uma alma ascética e mística, né? Ele vai escrever lá na África a primeira parte da sua regra espiritual, o Regliman, a primeira parte escrita lá,
Aqui está praticamente a alma assim, do padre Júlio Maria de Lombardi, né? A segunda parte é quando ele retorna para a África, quando ele retorna para a Europa, perdão, em 1901. E a terceira e última parte, que é menor, é quando ele já vai estar no norte do Brasil, que ele termina de escrever o Heglemann. Na África, ele foi de tudo um pouco: cozinheiro, ferreiro, professor, catequista, missionário, claro, sobretudo, e aprendeu árabe muito bem. Ele falava, sim, dava aula para alguns, até mesmo muçulmanos, certamente converteu a muitos. Era um homem inteligentíssimo, extremamente inteligente. Desde a sua juventude, ele já demonstrava isso, né? O seu interesse aos livros e a ler continuamente. Tanto é que depois, quando ele entra para a Sagrada Família, ele vai dizer: no meu período em que estive na congregação da Sagrada Família na Europa, eu pude ler praticamente tudo que se tinha sobre Nossa Senhora. Para você ver o espírito de estudioso, né? De devoção, de estudioso, intelectual. E aí lá na África começa também a vir os primeiros sinais de vocação sacerdotal, porque até então era só mesmo missionário, um irmão consagrado de Nossa Senhora da África, né? Os padres brancos. Mas começa ali o seu discernimento mais profundo, começa a trocar algumas cartas com o próprio padre Berthier, que ele, né, teve notícias dessa congregação, já que a vocação dele já estava avançada, no que diz respeito à idade. Então, ele pede a Deus um sinal. E esse sinal vai ser o quê? Vai ser através de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi tudo para ele. Uma cura, né? Uma cura, exatamente. Uma cura, já ali no final de 1901, ele contraiu febre maligna, nada curava, e ele então fez uma prece a Nossa Senhora: olha, se eu então ficar curado, se Deus, Nosso Senhor, me curar, pela sua intercessão, eu irei me consagrar a Deus como sacerdote e divulgarei, né, por toda a minha vida o culto, né, à Senhora, a Virgem Maria. No dia seguinte, ele amanhece curado. Não tem como ver um sinal do céu, a intercessão da Virgem Maria, e Nossa Senhora de fato vai ser tudo para ele vai dar a vida por Nossa Senhora, tudo na vida dele será dedicado a Nossa Senhora, os livros, as congregações, os nomes, tudo, datas. Nós iremos ver isso no Padre Júlio, é uma marca característica dele, e nos grandes santos, né? A devoção mariana, quanto mais devoto a Virgem Maria, mais santa a pessoa foi. Muito interessante isso, né? Mas aí ele volta para a Europa com esse sinal do céu, pela intercessão de Nossa Senhora, fica aproximadamente uns 2 meses na casa da família, né? Ele retorna para Beveren, na Bélgica, e depois ele se direciona-se então para encontrar-se com o padre Berthier. Mas antes ele conhece uma outra congregação, mas ele achou muito luxuosa, ele não queria, ele queria uma vida mais de pobreza, ele queria algo mais radical, mais profundo, né? Ele falou assim: não, muito obrigado. Oi? Até aqui no Brasil, acho que a cama dele era bem pequena, ele era grande, né? E a cama dele era pequenininha, aqui no Brasil, né, em Manimirim. Foi Manimirim, né? Ele era bem alto, né? Um porte bem alto. E provavelmente dormia boa parte de sua vida ele passou dormindo no chão como penitência, né? E aí ele não quer entrar nessa congregação, e aí então ele vai lá pro padre Berthier, né? Para Grave, na Holanda. E lá o padre Berthier o recebe na portaria, ele descreve esse encontro, belíssimo esse encontro. Tá aqui tudo nessa biografia. É a melhor biografia, a mais completa. Eu gosto muito dela, porque ela foi publicada 2 anos após a morte dele. Ele morre em 44. Quem é o autor? 3 anos, perdão. Quem é o autor e qual é a editora para o pessoal comprar? O autor é o Dom Antônio, na época era Padre Antônio Afonso de Miranda. Aqui, editora Palavra e Prece.
e também tem outra editora, Missão C de Santos, né? Depois eu pessoal, posso deixar também, enviar o link para você colocar aí na descrição do vídeo. pronto, perfeito. O link, né? Aí ele encontra com o Padre Berthier, só o encontro, né? Ele já fala, só o encontro com o Padre Berthier já mostrou para ele que ali era o local, né? Que ele deveria ficar, né? Era um prédio que foi usado por militares durante a guerra, durante uma guerra local que teve na região. Ainda tinha perfurações dos tiros, né? E ali viveram uma vida de pobreza, uma pobreza extrema mesmo. E foi com o Padre Berthier que o Padre Júlio aprendeu o tomismo, a filosofia perene, a teologia e a devoção mariana. A tal ponto que fez com que o Padre Júlio escrevesse uma biografia, 590 páginas, sobre o Padre Berthier, que inclusive está em processo de beatificação também. O Padre João Batista Berthier está em processo de beatificação, porque ele era muito devoto na Senhora de La Salette. Eles até usavam o crucifixo de La Salette, né? E o Padre Júlio bebeu dessa espiritualidade. Para a gente ter uma ideia, né, de como ele foi formado na espiritualidade mariana pelo Padre Berthier, porque depois, em 1910, já como padre, a congregação o envia, né, para a Bélgica, para em Wacken, para fundar uma escola apostólica da congregação da Sagrada Família. E o Padre Júlio que vai fundar e dirigir até 1912, 2 anos. E ele foi tão bem educado, formado na espiritualidade de Nossa Senhora, de Luís de Montfort, que lá ele vai, fala assim, olha, nós estamos vivendo a espiritualidade de Montfort, essa coisa toda, mas eu preciso de um grupo mais fechado, seleto, que viva essa devoção de forma mais radical. Quero algo mais radical. Aí ele convence um grupo ali de fráteres, de padres e seminaristas a viverem mais profundamente a devoção da Santa Escravidão. E ele faz o quê? Ele funda, dentro da comunidade, a Maçonaria de Maria. O Padre Júlio Maria é uma figura, né? A Maçonaria de Maria, e assim, é uma coisa tão interessante que eu tinha separado aqui até para me ler para vocês no que consistia essa questão da Maçonaria de Maria, porque tinha lá umas obrigações a mais do que consta no tratado. É a radicalidade dos santos, né? Eles querem se entregar de corpo e alma com todo o seu ser, né? A devoção. Aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, página 161, ele coloca assim, ó. Ele colocou lá. As obrigações mais gerais eram as seguintes: fazer o voto de consagração a Maria, segundo a doutrina de Montfort, acrescentar a esse voto o de apóstolos, veja que interessante, acrescentar a esse voto o de apóstolos e mártires de Maria Santíssima, o desejo de derramar o sangue. Nós sabemos que quando uma pessoa entra na quinta morada, ela já não tem nem medo da morte. Pelo contrário, ela deseja morrer. Não é assim? Como o próprio apóstolo Paulo, né? Diz que o meu desejo era estar com Cristo, né? Mas por causa de vocês ainda fica aqui, né? O Padre Júlio, por causa dos seminaristas, da congregação, eu vou ficar aqui ainda para... E outra coisa, fazer mortificações especiais em honra de Nossa Senhora. E tem tantas outras coisas. E não eram todos, evidente que não foram todos que se filiaram a isso, né? Foi um grupo seleto. Por isso que ele teve que fazer uma seleção e deu esse nome, para ficar algo mais assim, em segredo, né? A Maçonaria de Maria. E a radicalidade era muito, porque muitos ouviam ele se flagelando, às vezes à noite, usava silício, ele não deixava muito, assim, alguns auxiliar ele nos paramentos, né, para a liturgia, porque ele não queria, né, que eles descobrissem que ele estava usando silício e objetos de mortificação. Você ia dizer o quê? Não. Achei que você... Não, Então,
ele, lá na escola tem aqui um livro, né, em Wacken, tem alguns testemunhos interessantes da fama de santidade do Padre Júlio. O Acre Cresceu é tanto... onde é? Uma cidade, é? Na própria Bélgica, né? Na Bélgica. Onde ele ajudou a fundar essa escola apostólica da Sagrada Família, dedicada a Nossa Senhora de La Salette. E aqui tem alguns testemunhos de um ex-seminarista chamado Ioannis Peyron. Ele fala que a santidade do Padre Júlio Maria, já naquela época, era grandíssima, né? Porque muitos iam à congregação, ao instituto, para poder ouvir as pregações do Padre Júlio Maria, confessar com ele, e muitos conseguiam arrancar pedaços da batina dele para levar como relíquia. E conseguiam, né? Então, às vezes tinha que trocar de batina porque estavam arrancando pedaço da batina dele. Eu deixar o santo nu, rapaz. E ele foi um fiel extraordinário do Padre Berthier, porque ele soube catequizar muito bem os seus seminaristas no que diz respeito à devoção mariana, tanto que o Ioannis Peyron, ele vai ser preso pela polícia nazista em 1943. Ele foi preso, ficou sabendo que ia ser, né, degolado, e aí ele conta que ficou com vontade de suicidar. E na noite que ele ia tentar suicídio, ele lembrou-se das pregações do Padre Júlio sobre Nossa Senhora. Ele falou assim: olha, meus filhos, quando vocês entrarem numa grande dificuldade, angústia, depressão, tudo, doença, perseguição, invoquem a boa mãe, Maria Santíssima. Ela há de ajudar a vocês. Ele lembrou disso. Ele foi, pediu a Nossa Senhora, e na mesma hora, no mesmo instante, veio uma paz interior, que ele desistiu do suicídio, depois ele foi liberto, e viveu aí, me parece que até a década de 70, para contar essas maravilhas para nós. Então, era assim que o Padre Júlio Maria falava sobre Nossa Senhora para eles. E ele reclamava de uma coisa. Ele começou a observar que alguns padres na Europa, já naqueles anos ali, 1910, 1912, sobretudo um padre alemão que pregava uma devoção mariana meio que escrupulosa. Uhum. Ele notou isso. E aí ele vai escrever a sua primeira obra numa tacada, numa noite, 90 páginas. Ele vai escrever o famoso livro, se eu achar aqui, O Grito de Alarme. Esse aqui. Numa noite, vou escrever 90 páginas. Leio aqui para vocês, ó. Quer ver só? Ele diz assim. Então, tá ouvindo lá? Porque ele disse assim, porque alguns padres estavam pregando que, colocando Nossa Senhora no mesmo nível dos santos. Ah, ela é uma santa, santíssima, mas assim como Santo Antônio, São José. Ele falou assim, os senhores estão enganados. O metro para medir a santidade de Maria não é o mesmo para os outros santos. Não existe isso. Ela tem algo que nenhum santo tem e nunca vai ter, que é a capacidade de gerar o Filho eterno de Deus nesse mundo. Então, aí ele ficou com tanta ira santa que ele escreveu o Grito de Alarme. Foi para combater padres. Ele começou a combater primeiro dentro da igreja. Ele falou assim, mas uma força invisível me impelia. Alguém que eu adivinhava sem ver, colocava entre os meus dedos a pena, a própria Virgem Maria, né? E enquanto com a mão esquerda eu segurava a estátua da Virgem Imaculada, era outra característica dele, ele sempre escrevia, tendo diante dele uma imagem de Nossa Senhora. Rapaz, vou seguir esse exemplo aí. Pode. Belíssimo exemplo. Ele colocava a da Virgem Maria, eu coloco a dele. É que ele me leve a ela e ela a Jesus. Uma estátua da Virgem Imaculada que preside todos os meus trabalhos. Meu coração se descarregava. Minha alma transbordava, minha pena escrevia sempre. E quando pela manhã
o sol penetrando na minha humilde choupana de missionário, veio clarear meu trabalho. Este estava quase terminado, terminando de um jato, tal como o entrego agora ao vosso amor e à vossa indulgência. Então vejam, numa tacada, né? Outro livro que ele escreveu também numa noite, foi um livro de 63 páginas, uma biografia sobre Dom Carloto, nosso primeiro bispo diocesano aqui. Então era assim que começou a devoção que ele prometeu, né? Tinha prometido para ela, a propagar o culto cada vez mais, escrever cada vez mais sobre ela. Aí ele faz, em 1909, a sua consagração como padre de Maria, me parece que em agosto de 1909. E no mês seguinte, ele faz a sua total consagração. E como foi feita essa total consagração dele? Foi a ferro quente, os nomes de Jesus e Maria. Marcou no peito, né? Tipo aqueles ferros de ferrar boi, né? Ferro brava, né? E aí, ele conseguiu memorizar o Tratado da Verdadeira Devoção. 2 livros que ele memorizou. Isso, exato. O Tratado e o outro livro de São Luís, O Segredo de Maria. É por isso que depois foi uma sequência de obras. O Grito de Alarme, O Segredo da Verdadeira Devoção, Por que Amo Maria, Como Amo Maria, foi uma sequência de obras marianas. E ele falava, né, quando ele recebeu a carta para vir para o Brasil, ele falava assim, olha, minha vontade era ficar aqui na Europa para dar aula, ser professor de teologia, continuar escrevendo meus livros sobre Nossa Senhora, propagar cada vez mais o culto a ela, mas eu devo obediência aos meus superiores. Então, vejam, ele decorou, tá certo, o tratado, né, e o segredo. Aí ele vai colocar no título do livro dele, O Segredo da Verdadeira Devoção, ou seja, o segredo do tratado. E juntou os 2 livros, né? Juntou o título dos 2 livros. Bem lembrado. Perfeitamente. E ele escreve lá também, já na Europa, talvez com relação a Nossa Senhora, seja a sua obra mais assim elaborada, teológica, o Por que Amo Maria. Eu tenho essa edição da editora Imaculada, que é lá do nosso amigo Anderson Reis, de São Paulo. É uma obra mais teológica, né? Bom, isso na escola em Wacken, a sua fama de santidade, sua devoção mariana crescendo cada vez mais, entre os anos de 1910 e 1912. Em 1912, o bispo de Santarém, aí no Pará, ele vai até a Europa pedir missionários para a região. Já tinha tido alguns missionários, inclusive da Sagrada Família, em 1910, mas em 1912 ele vai pedir mais. Que morreu, né? O pessoal que vinha para cá morria, né? Malária. O padre Júlio, quando recebeu a notícia que ele viria para o Brasil, ele falou assim, olha, estou a caminho da morte. Ou ser devorados pelos índios, né, ou pelo inferno verde. O sonho dele de teologia, né? Aí disse, meu sonho está perdido, eu vou morrer. Mas antes de algumas anotações que eu fiz aqui, não posso deixar de mencionar. Antes de passar aqui para o Brasil, as suas missões na França. Né? Então ele saía da Bélgica, dava um pulo, estava na França. Ele amava as missões na França. E 2 principais coisas nas suas missões: conversão em massa e milagres. Ele arrebatava corações. Né? Tem um caso lá das 2 raparigas, né? As 2 mulheres que estavam infernizando uma paróquia. O padre não conseguia dar jeito nenhum naquelas mulheres. Por quê? Elas saíam com homens casados, é uma paróquia pequena, então ela estava fazendo uma devassidão. E aí o padre Júlio chega lá para pregar missões, ele foi convidado, só, bom, vou pregar aquilo que eu tenho costume, né? Os temas das pregações dele eram o quê? Os novíssimos.
inferno, céu, purgatório, a necessidade da conversão, a vida da graça, a santidade, a devoção mariana, era isso. E Santo Tomás, ele aconselha, né, a gente sempre ter na mente os novíssimos, né? Para a gente não ir para o inferno, evitar o inferno. Continua, desculpa aí, saber o que crer, nós temos que saber, né, em que acreditar, né? Ter bem isso claro, porque Jesus falou que, né, que todos se salvem, e São Paulo, né, inclusive, perdão, mas que todos se salvem, Deus quer que todos se salvem, mas chega o conhecimento da verdade, né? Então nós temos, a Sagrada Escritura está repleta de passagens que fala de uma única doutrina, né? Então a necessidade de conhecer aquilo que, né, nos salva, a doutrina de Cristo, né? Bom, e aí ele, como foi um fiel, né, em transmitir a doutrina de Nosso Senhor, ele pregava esses temas, principalmente. E aí, chegou lá na paróquia, o padre Júlio chama o padre e falou assim, olha, eu fiquei sabendo desse caso, etc., nós temos que resolver isso. O padre, não toca nisso, porque a paróquia é pequena, vai criar um tumulto, vai dar problema para mim, para a paróquia, né? O padre Júlio falou assim, olhou meio torto para ele. Aí no dia que ele foi pregar, tá lá. Elas sentaram no primeiro banco e o padre chegou para ele esbaforido assim, não, padre, elas estão aí, é melhor o senhor não falar nada. O padre Júlio falou assim, tá. Na hora sobe pro... Deixa comigo. Púlpito, né? Deixa comigo. Aí começou a falar da existência do inferno, as penas do inferno, a viver eternamente longe de Deus. E ele diz, né, fiquei sabendo que existem mulheres impuras, levianas, aqui nesta paróquia, e que cometem tais e tais pecados, abominações, isso aqui está virando uma Sodoma, e foi falando. O Dom Antônio conta que certamente o padre Júlio contava isso depois em retiros aqui em Maiimirim. E quase infartou o outro padre, né? Mas assim, eles contam que, o padre Júlio conta que elas foram encolhendo, foram sumindo, mas o caso foi resolvido, porque o pessoal foi embora depois da celebração, e as mulheres não. Foram o quê? Foram pedir, chorando a ele, a confissão, né? Mas pediu para elas se penitenciarem publicamente, etc., e depois elas voltaram para comungar. Então era assim, que ele arrebatava corações, conversões, assim, em massa, uma quantidade de conversões que o Dom Antônio narra, e milagres. Tem um relato, famoso relato, de uma jovem que ouviu uma pregação dele e queria se consagrar, porque o padre Júlio tinha uma tática assim, como ele era religioso, ele tinha que puxar sardinho pro lado dele. Ele falava assim, olha, existem 3 modos de ir pro céu. Você pode ir um modo rápido, né? Um médio, um rápido, um médio, e o outro, né, demora um pouco mais. Então você pode ir a pé, a cavalo ou de carro. Só, você vai a pé pela via do matrimônio. É muito bom, é o grande sacramento, como diz São Paulo, mas, né, você vai a pé, você pode ser assaltado, você cansa muito, mas chega lá. Você pode ir a cavalo, que é o quê? O celibato. Mas tem um perigo do sol, ficar exposto, tem a lama, você pode cair, se machucar, mas chega lá. Mas você pode também ir de carro, confortável, fora da poeira, da lama, da chuva, do sol, tudo isso. Que é o quê? É a vida consagrada, a vida religiosa. Aí uma moça quis se consagrar, quis ir para a congregação. Dentre tantas, esse relato é famoso. Mas aí o padre Júlio falou assim, tudo bem, vamos discernir sua vocação. Oi? O caso do milagre lá, que ele curou um mudo com um tapinha no rosto, né? Isso já é Minas. Eu tô adiantando, né? Esse é na Europa, e antes de vir para o Brasil, e aí o padre falou, não, vamos discernir sua vocação. Não, eu quero ir, eu quero me consagrar a Deus, a minha pureza, virgindade, quero ser consagrada. Ótimo, então vamos até a sua casa. Eu falei, padre, eu só tenho um problema, minha mãe vive de cama, ela não tem quem cuida dela.
até o momento, mas ela tem recursos, dinheiro para isso. Aí ele fala assim, então cuide de sua mãe. Ela insiste, não, padre, por favor, eu quero me consagrar a Deus. O padre Júlio viu um sinal de vocação, que de fato a moça foi tocada por Deus, e ele vai até a casa da mãe dela. De fato, ela estava lá, né, de cama, vivia de cama, paralítica, e o padre Júlio fala com ela, olha, sua filha quer se consagrar, e eu gostaria de ouvir o consentimento. Ela falou assim, padre, eu já entreguei minha vida a Deus, agora entregar minha única filha, eu não tenho quem cuide de mim, eu não posso fazer isso. O padre Júlio virou para ela e falou assim, olha, você tem condições de pagar alguém? Tenho. Então faça o seguinte, se tem condição, faça isso, porque nosso Senhor não faz o trabalho pela metade, você entrega a sua filha, né? Não entregue as coisas a Deus pela metade, entregue ela então, que ele vai fazer as coisas não pela metade, mas vai fazer tudo. Inclusive, ele pode curar a senhora. E aí ela, olha, padre, é um grande sacrifício, mas então eu vou entregar. Resumindo, para fazer da história longa uma história curta, ela aceita, e o padre Júlio reza pela mulher, a mulher fica curada. Né? Então, assim, além de conversões, arrebatar corações, vocações, milagres, milagres e milagres. Né? É a vida dos santos, né? É acompanhado de milagres. É aquilo que São Paulo falou. O que é um santo? O que é um beato, um servo de Deus, um mártir? É aquilo que São Paulo falou. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Né? Então, bom, eu acho que... e outra coisa importante. Antes de vir para o Brasil, ele visita vários lugares. Vários lugares. Ele era muito devoto de Lourdes. Ele trouxe com ele uma imagem de Lourdes que vai animar-se, né? Nossa Senhora vai falar com ele através daquela imagem. Mas ele visitou duas outras principais localidades. Paris, ele celebrou na Notre-Dame de Paris, e ele fala que foi marcante porque não tinha ninguém para servir, de uma hora para outra apareceu um oficial lá, tirou a farda e pegou o missal e o ajudou na missa. E depois ele vai onde? A Ars. Ele vai e ele fala que foi impressionado em conhecer o quarto do Vianney, o quadro de Nossa Senhora que foi manchada pelo demônio, os objetos. Ele fala que celebrou a missa em cima do túmulo, e ele dizia que parecia que o Vianney era um morto-vivo, parecia que estava olhando para ele, estava ali. E isso marcou tanto a vida dele, mas tanto a sua estadia ali em Ars, que o próprio Dom Antônio colocou como subtítulo da biografia, né, Padre Júlio Maria, sua vida e sua missão, um missionário à feição do Cora d'Ars. Porque a vida paroquial do Padre Júlio Maria foi muito semelhante ao Cora d'Ars. De fato, vida penitencial, atendimento às confissões, aos doentes, o amor e o zelo pela celebração da Santa Missa, e a devoção mariana, é claro. E o Padre Júlio teve acesso a alguns escritos do Vianney, então ele ficou impressionado, né? Fez todo esse roteiro antes de vir para o Brasil. E aí ele fala, né, quando tem os escritos dele, é bonito, eu gostaria aqui de pegar os escritos dele quando ele vai vir para o Brasil. Deixa eu só ver aqui a página, quando ele... Aqui, ó. Isso. Sua partida para o Brasil no dia 23 de setembro, né? No auge dos triunfos apostólicos, ele é chamado. Né? E aí na página 190 aqui da biografia, tá escrito assim, deixa eu só pegar aqui, porque é bonito, tem que ler. Né? Aqui, deixa eu ver aqui. 190, cadê? Aqui, ó. Ele fala que tinha chegado de uma das missões, certa noite, cansado, foi se preparar, né, para ali, né, comer alguma coisa e adentrar na madrugada para meditar, rezar o breviário, escrever. Ele passava madrugadas, né? Seminaristas falavam que via-se o Padre Júlio Maria várias e várias vezes, madrugada adentro, escrevendo, rezando, meditando. Ele dormia muito pouco, né? Muito pouco, né? Pouquíssimo mesmo. Porque, veja, um missionário de 3 continentes,
fundar 3 congregações, construiu praticamente Moimirim, né? Asilo, escola, o patronato, mais de 80 livros, o jornal, a vida paroquial. E de onde ele tirava tempo? É evidente que dormia muito pouco, né? É aquela história que você me contou, né? Que alguém chegou para ele e disse: eu vou expulsar você do Brasil, que você está fazendo confusão. Conta essa história aí pra gente. Porra, vai chegar lá. Foi em Moimirim, um prefeito, e quando começou as confusões com a maçonaria e os protestantes, o prefeito local estava meio bêbado, os biógrafos colocam isso, e meio bêbado, falou assim, eu posso te expulsar hoje mesmo do Brasil, né? O padre, olha, pode nada, porque o senhor pode me mandar para o cemitério, né? Mas eu tenho todos os meus documentos aqui, tá tudo certo, eu sou registrado, né, como francês, mas agora estou prestes a receber a naturalização brasileira, tudo de acordo, né? Com relação a isso, você não pode fazer nada, mas queriam, de fato, tentaram várias vezes, né, colocá-lo para correr de Moimirim, né? Tem um caso, a gente vai lá e volta, mas para a gente não esquecer. Para a gente ter ideia, teve uma vez que alguns protestantes, para tentar expulsá-lo da cidade, tem um motivo para expulsá-lo, colocaram dinamites num templo protestante e colocaram a culpa nele. Assim, foi o rato velho, o jesuíta barbudo, aquela persona não grata, foi ele, aquele francês ingrato, né? Igual o Nero tocou fogo em Roma e botou a culpa nos católicos. Exatamente, bem lembrado. E aí depois descobriram que foi uma das tantas calúnias que ele sofreu. Aí ele fala, né, que quando saiu a nomeação dele, ele, né, chorou bastante e disse que caiu de joelhos aos pés da imagem de Maria Santíssima que ele trazia com ele. Né? Ele diz, vi-me no vício da idade com 30 e poucos anos, cheio de saúde, e agora devia partir para a Amazônia. Né, graças a Deus, né, para nós brasileiros, né? E ele diz, né, chorei realmente, né, angústia, mas viu ali a vontade de Deus e diz, fiz uma prece fervorosa à boa mãe do céu, ofertei-lhe o meu holocausto, aquilo que São Paulo diz aos Romanos, né, capítulo 12, ofertar os vossos corpos, né, em sacrifício vivo. Exatamente. E ofereci-lhe a minha vida. Senti que ela, Nossa Senhora, me dizia alguma coisa. Aí tinha locuções interior, né, com Nossa Senhora. Tem confiança, meu filho. Eu guiarei teus passos. Tens no Brasil 2 grandes famílias para fundar. Obedece e hás de ser feliz. Olha que beleza. E depois, uma locução interior, depois a imagem mesmo vai falar com ele várias vezes. Tem até um relato. Uma vez ele foi visitar as irmãs, e aí as irmãs viraram para ele, Júlio, conte para nós, como que é ver Nossa Senhora? Como que é o corpo de Nossa Senhora? Ela deve ser muito bela. Aí ele vira, irmãs, vamos parar com isso, aí desviou a conversa, porque é uma pessoa muito humilde, não queria, né, de fato demonstrar isso. Ele mesmo atribui a Nossa Senhora algumas dores que ele sentia, às vezes à noite em Moimirim, que ele levantava e caía. Isso foram várias vezes. Levantava, sentia uma dor muito forte no peito e depois ia acordar só, né, pela manhã. Ele dizia que era Nossa Senhora que colocava nele aquelas dores, porque eram capangas que queriam matá-lo. Estavam camuflados ali no interior do seminário para matá-lo. Tentaram matá-lo várias vezes. Mas aí vem para o Brasil, então. Foram 22 dias, se não me engano, de travessia, de viagem. E aí ele começa a escrever no dia da sua vinda, o diário. Isso aqui é belíssimo. Isso aqui nós precisávamos de meses e meses, tem coisas belíssimas. Eu separei algumas coisas para ler, mas nos levaria aqui a 3 horas de live. Depois ninguém vai ter paciência para ouvir tudo isso.
mas são coisas, assim, experiências dele com Nossa Senhora, com as pessoas que iam se convertendo, as primeiras impressões que ele teve do Brasil, que coincide muito com algumas frases do próprio Cardeal Leme, quando ele emitiu a Carta Pastoral em 1916, e ele vai terminar de escrever esse diário 6 meses depois, quando ele já estava no norte, na Amazônia. E aí ele conta como eram celebradas as missas no navio. Bom, é uma coisa extraordinária esse diário dele. E aí ele chega em Recife, Pernambuco, dia de Santa Teresa d'Ávila, 15 de outubro de 1912. Resumindo, vai depois para o Rio Grande do Norte. Em torno de 2 a 3 meses ele aprende o português, vai celebrar a sua primeira missa, vai fazer a sua primeira pregação, seu primeiro sermão em português. 2 meses aprendeu português, né? O homem era inteligentíssimo. Era uma sabedoria assim, incrível, né? Era um intelectual, um teólogo, um filósofo, de certa forma também, né? Porque o livro Deus e o Homem tem a sua primeira parte, filosofia pura, tomista, claro. E aí, no Rio Grande do Norte, ele vai fazer o seu primeiro sermão em língua portuguesa, no dia 24 de dezembro de 1912. Então, data mais uma vez... Seria sua morte, né? Data que seria sua morte, perfeitamente. E aí, ele depois é transferido para o seu destino derradeiro, que é Macapá. E Macapá vai ser vigário da comunidade paróquia, né? São José. Ele era extremamente devoto de São José. Ele chamava o meu bom São José, o bondoso São José. E ele escreveu livros, né, sobre a Sagrada Família, os ensinamentos da família de Nazaré, onde ele fala extensamente sobre São José. Estamos aí no ano de São José, né? Vale a pena esses livros. E aí, lá ele foi de tudo. Também delegado, e o bispo de Santarém começou a ver, de fato, as virtudes, a sabedoria dele, o combate que ele começou a já ter com os protestantes, que começaram a chegar lá. E o bispo de Santarém, Dom Amando, começou a colocar vários cargos para ele. Delegado de higiene pública, diretor de escola, e o padre Júlio também aprendeu algumas técnicas assim de enfermagem na África. Então ele ia visitar as pessoas e usava dessa técnica. Então a fama dele se espalhou e começa a famosa inveja dentro do clero. E aí teve até um padre Bete, fez uma crônica contra o padre Júlio Maria. Começam a caluniá-lo, a denunciar e falar contra a sua moral. E ele falava, o padre Júlio, das piores perseguições que ele sofreu, a pior delas foi o ataque à sua moral. Né? Porque em Macapá, uma família, certa vez, chegou para ele e pediu para que ele sabia tocar... acho que me parece que não sei se era saxofone e piano. Uma família pediu para ele terminar de ensinar um curso para uma filha dessa família, né, de 15 anos, e ele não aceitou, claro, não aceitou, porque para não dar margem de escândalo, né, para nenhuma conversa. Perfeito. Exatamente. Muito prudente. E aí ele então, numa missa, deixa eu ver se eu tenho aqui, teve uma missa que ele celebrou no dia 20, festa da pureza de Maria, novamente Nossa Senhora na vida dele, dia 20 de outubro de 1912. Ele então teve uma outra locução interior, que Nossa Senhora falou, estava na hora de fundar a congregação As Filhas do Coração Imaculado de Maria, as Cordes Marianas. Né? E, de fato, depois ele vai fundar as Cordes Marianas no ano de 1916, com muita dificuldade, porque ele queria somente vocações nativas ali do norte, e conseguiu, com muito sacrifício, muita perseguição. Tanto é que ele falava, as obras de Deus, o selo, a marca de Deus em suas obras é o quê? É a perseguição. É verdade.
É por isso que ele vai escolher depois Manhumirim, né? Dom Carloto colocou para ele, você pode escolher, o Padre Júlio, a sede da diocese, que é Caratinga, Carangola, que era a princesinha da Zona da Mata Mineira, mas passando por Manhumirim, escolhe Manhumirim, né? Era curato ainda. O Padre Júlio, só vai ficar aqui, é aqui, porque as obras de Deus têm que nascer em meus sacrifícios, né? Aos sofrimentos. Isso é E aí um ele santo, funda, um é um santo, santo, né? um santo, e ele funda as Cordes Marianas, de fato, lá no norte, e tem toda essa perseguição, e a perseguição aumenta com um bispo, com 2, 3 bispos, se não me falha a memória, mas eu me lembro o nome dele, Dom Joffre. Dom Joffre perseguiu a tal ponto de proibir a congregação dele, as Cordes Marianas, de falar para as noviças quem era o fundador. Então as meninas iam entrando, as moças iam entrando, e ninguém sabia que era o fundador, porque foi proibido de falar o nome do Padre Júlio Maria, né? Foi proibido. Esse bispo perseguiu tanto que o Padre Júlio teve que sair de Macapá para voltar para o Rio Grande do Norte. E foi aí, graças a Deus, desígnios de Deus, que os familiares de Dom Carloto, que eram do Ceará, entraram em contato com Dom Carloto, que ele também era de Ceará, mas já estava em Minas. Falou assim, tem um padre aqui muito famoso, muito piedoso, santo, escreve muito bem, converte muitos. E aí Dom Carloto vai entrar em contato com ele. Falou, Padre Júlio, eu fiquei sabendo que o senhor quer fundar uma congregação masculina, mas aí não está tendo apoio. Vem para cá. Aqui o senhor tem meu apoio. Estamos precisando de um homem desse. Estamos. Pessoal desprezando lá e vem para cá. Vem para cá, faz favor. Mas antes de voltar para o Rio Grande do Norte, ele teve a convivência de uma santa irmã, a irmã Celeste, que morreu com 17 anos, muito jovem. Inclusive a morte dela foi tema de calúnia, porque alguns padres começaram a caluniar ela. Tá vendo? Esta é a congregação que Padre Júlio que fundou em Macapá. Vejam, as moças não duram nem alguns bons anos e morrem muito jovens, e sem assistência médica, sem o amparo da família. Calúnia atrás de calúnia. E aí a outra cura foi através da irmã Celeste, foi? Foi a mesma. Essa irmã Celeste, isso, ela ficou 2 anos na congregação apenas. Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar a foto dela aqui, ó. Esta aqui. Atente a esse nome aí, pessoal, irmã Celeste. Um Anjo da Eucaristia. É uma biografia que o Padre Júlio escreveu. O Padre Júlio era mestre para escrever biografia. E aí o que acontece? O Padre Júlio, uma de suas missões lá no norte, ele caiu do cavalo, machucou a perna. Isso no ano ali 1923, mais ou menos. E ele ficou 1 ano praticamente com a perna ferida. Aí ele foi a Belém umas 2 vezes se tratar. Uma dessas vezes, o médico falou, olha, padre, não vamos ter que amputar essa perna, isso não adianta, o senhor vai acabar morrendo por causa de complicações. Ele falou assim, como amputar minha perna? Eu preciso dela para fazer missões. E ele ficou indignado com aquilo. Para ele era impossível. Aí ele falou, não vou. Voltou para Macapá. E aí preciso da minha perna para trabalhar, né? Fazer a missão do Senhor. Claro. E aí ele iniciou uma inspiração divina. Ele iniciou o quê? Uma novena à Irmã Celeste. Porque ela morreu com fama de santidade, né? E fez a novena, colocou um quadro não, uma fotografia da Irmã Celeste na perna, todo dia que ele rezava a novena. E no último dia da novena, o Padre Júlio me aparece curado. Pelos frutos conhecereis a árvore, diz Nosso Senhor. Mostra a foto do livro aí pro pessoal, o Anjo da Eucaristia. Um Anjo da Eucaristia. Irmã Celeste. Também só se consegue, por enquanto, nas paróquias sacramentinas, mas eu vou deixar contato, telefone e tudo. E nessas missões também no norte, ele deixou uma coisa escrita lindíssima sobre Nossa Senhora. Ele dizia assim que... Vou ver se eu acho aqui para vocês.
Se eu não achar, eu cito mais ou menos de cabeça. Ele dizendo que escreveu muitas coisas, né, estando ali sobre o seu burrico, no norte, escreveu muitas coisas sobre Nossa Senhora, porque ele carregava pedaços de papel e uma pena, e sobre o burrico dele, nas viagens, nas missões, ali escrevia, né? Veja só, Não parava não não, o homem não parava. parava não. Até no lombo do burrico dele, do burrinho, ele escrevia, não parava de escrever sobre Nossa Senhora. Né? É importante esse detalhe. E muitos, já no norte, né, tentaram matá-lo, né? E aí ele tinha um rapaz lá, que ele lembrava com muito carinho em Minas Gerais, o Canosa, o defendia, né? Canosa era um defensor dele lá no norte. Aqui em Moimirim, quando começaram a tentar matar ele, teve um que falou assim, Padre Júlio, o senhor tem aí uma carabina, uma espingarda, o senhor não vai usá-la? Eu disse, não preciso não, porque se eu der um tiro apenas aqui, esse povo vai tudo sair correndo. Esse pessoal é muito valentão, quando né, estão em grupo, em turma, mas só dá um tiro aqui, eles vão embora. Mas não preciso disso não. Se fosse necessário de força, eu chamaria o Canosa lá do norte para me defender. E aí... Uma coisa interessante ali, só para Sim. é o Marcelo Vergotti fala, né, que a foto do Padre Júlio Maria, né, o Barbudo ali, disse, rapaz, imagina, você peitar com um homem desse aí, ele tinha quanto de altura? É bem alto, né? Não sei. Você peitar com um homem desse aí, olha a cara desse homem, só de você olhar, você já fica com medo. Tem deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui mais... Era o martelo dos hereges, dos protestantes, da maçonaria, do espiritismo, do muçulmano, de tudo enquanto, hein? Acabou na hora que eu olhava pra esse eu ia começar a se tremer logo todinho. Não, existem relatos de pastores em Moimirim que ficavam intimidados só com os passos dele, um passo mais de militar, aquela coisa, esse passo bem firme, a postura dele, a própria barba que ele falava, né, era um modo de evangelizar também os índios, uma forma de certa, entre aspas, né, no sentido positivo de imposição, de mostrar o ancião que ensina, né, que leva a catequese, a doutrina. E, bom, assim foi o Padre Júlio Norte, né, catequese para as crianças. Tem um relato, esse eu não posso deixar de passar antes de a gente voltar para o Nordeste, que ele fala sobre Nossa Senhora, uma coisa extremamente interessante que ele notou no norte do Brasil, que ele identificou o porquê de alguns problemas, né, na evangelização no Amazonas. Aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui. Peraí, deixa eu só ver se eu acho aqui. Ele fala sobre que Nossa Senhora estava relegada a um segundo plano. Ela não estava colocada no seu devido lugar. Aqui caiu aqui, deixa eu ver se eu conserto aqui de novo. Isso. Eu não sei se eu vou achar a página, mas deixa eu só conferir aqui. Ó, ele identificou um problema essencial na evangelização no norte, praticamente em vários lugares onde ele passou, né? Ele diz assim, a mãe de Jesus está relegada a um plano secundário. E não hesita em dizer que é a causa da completa decadência do povo amazonense. Veja só, o mal está aí. O primeiro dos remédios é tornar a colocar a mãe de Deus sobre o seu pedestal. Perfeito. Não será então o momento em que Jesus Cristo reinará aqui como mestre? É a minha grande preocupação desde quando aqui cheguei. Todos os meus esforços se concentram neste ponto. Colocar Nossa Senhora novamente no seu devido lugar. Ela estava colocada de lado. Né? Coincidiu aqui com um comentário do nosso amigo Denis, do canal Jesus é o Caminho, né? Fala justamente isso aí, corroborando
o que você acabou de falar aí, sobre a devoção de Nossa Senhora, né? Sim, exatamente. Olha, os meninos de catequese, em Macapá, Padre Júlio encontrou vários dos seus catequizandos, seus alunos, várias vezes ele terminava de celebrar a missa, ia fazer as visitas, conceder as unções, sacramento, voltava para passar na igreja e tinha lá alguns alunos de catequese rezando diante da imagem. Os meninos brincavam, ele conta isso no diário. As experiências sobre Nossa Senhora no diário são fantásticas. Os meninos brincavam lá na rua, quando batia 3 horas, os meninos corriam, sem ninguém pedir, ninguém mandar, corriam para a igreja para fazer o ato de consagração a Nossa Senhora e beijar a fita que pendia, né, descia da imagem até o altar-mor da igreja. Assim que ele foi, né, catequizando as crianças. Então lá teve no norte os seus problemas, polêmicas com os protestantes, com os pastores. Os pastores começaram a tentar entrar em Macapá, na região, em Coroaci, toda aquela região ali, mas ele não permitiu, não. Ele não permitiu e bateu de frente, começou a também escrever, mas ele intensificou os seus escritos mesmo, foi no norte. Ele vai escrever para o diário local, então ele vai para o norte, né, corrido aí teve que, infelizmente, né, ir para lá, porque o bispo já não suportava mais ele. É o que o Dom Serafim, um bispo aqui de Minas, falou sobre o beato Padre Eustáquio, que é um padre que morreu em 1943, da época do Padre Júlio. O Padre Eustáquio foi mandado embora de São Paulo para Minas porque fazia muito milagre. Aí o Dom Serafim... Eu visitei lá o santuário dele essa semana em Belo Horizonte. O Dom Serafim falou falando sobre o Padre Eustáquio, ele diz assim: santo é santo, ventania de Deus que ninguém segura. O santo é isso. Verdade. Então ele teve que sair do norte, foi para o nordeste e teve que sair escondido do povo. O povo não ia deixar, não. O povo estava armando uma maracutaia lá, assim como aconteceu com o Vianney. O Vianney queria ser monge, sair da paróquia. O povo ouviu falar, fez o quê? Montou um cerco, vigílias, para não deixar o Vianney embora. Assim aconteceu com o Padre Júlio. Assim aconteceu com o Padre Júlio, da passagem dele para o norte, para o nordeste. E ele teve que sair escondido, né? O próprio o próprio Padre Demerval, em que História dos Missionários Sacramentinos, ele mesmo coloca isso, que o Padre Júlio teve que sair, né, à noite, escondido, porque senão os fiéis não iam deixar. Né? Tamanha era a sua fama de santidade. Ele diz assim, o próprio Padre Júlio diz assim, ó: estou igualmente em polêmica com os protestantes pelo jornal, mas ajeitarei tudo para poder retirar às escondidas em outubro. Retirar-se para o Nordeste. Será preciso qualquer pretexto, pois meus paroquianos seriam capazes de opor-se à minha saída, mas arrumarei tudo. Então, vejam, né, quando tem fama de santidade, o povo quer que fique, né? E aí, no Nordeste, ele volta então ele vai ficar na paróquia de São Pedro São Pedro do Alecrim, me parece que esse é o nome, em Rio Grande do Norte. Tem uma passagem famosa, um dos livros do Dr. Ivan, e quando ele vai pregar já na Paraíba, isso na Paraíba, na Catedral da Paraíba, que é dedicada também a Nossa Senhora. Ele está lá pregando numa véspera de Páscoa, e ele falando contra o Espiritismo. O Espiritismo estava muito forte naquela região, pregando contra o Espiritismo. Daí a pouco, no meio da pregação, cai um vaso, um arranjo de flor do altar-mor, né? E aí todo mundo fica em pânico, e fica aqui todo mundo assim com medo, porque ele falando de espíritos e ação demoníaca nessas seitas, nessas coisas, todo mundo com medo. Aí ele continua a pregar, a falar cada vez mais. Aí o jornal local depois publicou que o Padre Júlio Maria, falando contra o espiritismo, mexeu nos próprios espíritos, fazendo com que
caísse ali do altar-mor um vaso, um arranjo de flor, né? Mas foi um sinal, né? Talvez, né? Julgaram ser um sinal aí de que o demônio não estava satisfeito com aquela pregação, né? Evidente. E aí, toda essa fama dele foi crescendo, e ele veio então para Minas Gerais, né? Embarcou e depois ele chega em Copacabana, no Rio, e vem em 1928 para as Minas Gerais, aqui para Manhumirim mais especificamente. E Dom Carloto faz questão de encontrar com ele, o trouxe, deu todo o apoio para ele, e ele chega no mês de março, em Manhumirim, em dia 8 de abril, acho que dia 8 de abril, isso, 8 de abril, ele toma posse da paróquia. Ele ficou um mês conhecendo a paróquia, viu que o padre tinha uma piedade, o antigo pároco, mas o protestantismo já tinha tomado conta, a maçonaria era muito forte, e ele viu que ia ter trabalho. Né? E já no primeiro mês, quando ele começa a pregar, no mês seguinte, toma posse em abril, no mês seguinte, em maio, ele começa a fazer pregações de quê? De Nossa Senhora. Né? Ele até fala, fica doido. Malucos, porque ele até fala, né? Tendo tomado posse da paróquia, comecei as pregações sobre a Nossa Senhora, porque era o mês de maio, o povo ficou entusiasmado com as pregações. Aqui, ó, isso mesmo. Tendo tomado posse da paróquia, esperei a hora oportuna para agir, provocando duramente a pregação do mês de Maria. O resultado não se fez esperar. Os protestantes, desesperados pela enorme concorrência do mês mariano, e o entusiasmo dos católicos, espalharam um boletim contendo diversas objeções contra a religião. No primeiro mês de pregação, né, já começou o problema. Como era polêmico. Ele estava na dele, ele começou a pregar para os católicos. A primeira missa que ele celebrou, apenas 5 comungaram, contando com ele. E depois, veja só, 5 comungaram. Isso em 1928. No final da década de 30, início da década de 40, Dom Lara, o segundo bispo aqui da diocese, quando ele vai visitar a paróquia lá de Manhumirim, ele fala assim, olha, depois de São João del Rei, é a paróquia mais eucarística que eu já conheci na vida. Só para a gente ter ideia da atividade eucarística desse... Foram vários livros sobre a Eucaristia, né? De 5 comunhões... Para ser a paróquia mais eucarística da região. Né? Fantástico. Tanto é que o Dom Lara, quando chega lá, ele fala, né? Ele tem uma expressão bonita que ele falou quando ele chega em Manhumirim, ele Dignitus Dei est hic. O dedo de Deus está aqui. Essa foi a expressão dele. Então, assim, aí ele começa a responder os protestantes pelo jornal local, o Manhumirim. Era o jornal local. Mas o jornal agradava gregos e troianos. Agradava. Dava abertura, espaço para os protestantes, para a maçonaria, para os políticos. Aqueles que eram meio revoltados com a religião, o Padre Júlio chamava de comunistas. São comunistas. Né? Seminaristas que eram meio rebeldes, ele chamava, isso aí de ser comunista. Revolucionário, né? Um revolucionário. E aí, dava espaço para ele, só a forma como ele respondia, os protestantes, por quê? Você foi lá e pregou. Aí me chega uma série de objeções pedindo provas bíblicas. Ele tem que responder esse povo à altura. Né? Então, um homem intelectual, vindo da Europa, eles não exatamente, luz nas trevas. Perfeito. O primeiro que ele escreveu em Manhumirim foi aquele que o CDB publicou, as objeções e erros protestantes, com as respectivas respostas irrefutáveis. Foram os primeiros artigos de jornal do Lutador, que ele teve que fundar em novembro do mesmo ano, em 1928. Ele fundou o jornal católico, né? Porque o jornal local era para todo mundo, né? Não, mas aí, exato, porque a forma como ele respondia, esse povo, não estava agradando o
o jornal Manhã Mirim. E ele teve que fundar, então, o jornal O Lutador. E eu tinha aqui marcado, a primeira edição, onde ele fala, né, para que serve o lutador. O lutador há de ser digno de seu nome. Depois eu posso até achar essa citação. Depois eu encontro ela, se Deus quiser. Mas ele vai falar, né, a que veio o lutador, né, para ser defensor da religião católica, né, defender os princípios de Nosso Senhor. E ele fala que o soldado que vai à guerra e baixa a espada é um covarde. O lutador não há de ser covarde. É mais ou menos essas palavras que ele usa. Na primeira edição. E nós somos igreja militante para luta, né? Somos lutadores mesmo. Exato. Nós estamos aqui bem lembrado, né? É a luta do homem sobre a face da terra. Mas deixa eu ver se está aqui marcado. Deixa eu ver aqui. Bom, depois eu acho. Mas era mais ou menos essas palavras, para a gente não estender tanto como já acho que eu já estou estendendo bastante. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí ele funda então o Lutador em janeiro, em novembro, perdão, final de 28, justamente para responder esse povo aí, a maçonaria, também perguntas dos católicos, né, que chegavam até ele, né, viram nele um homem profundamente intelectual, e os protestantes não esperavam isso, não esperavam que ele fosse tão inteligente assim. Eles estavam acostumados com o antigo... Bater em cavalo morto, né? Um espantalho. Espantalho, exatamente. Agora chega um homem da estatura do Padre Júlio Maria. E que, por exemplo, nos seus livros, vários cardeais, né, chegaram a elogiar. O próprio cardeal Leme concedeu vários imprimatos para vários de seus livros. Né, o Dom Leme elogiava, né, os seus escritos e tantos outros bispos e cardeais. E o Padre Júlio teve um congresso eucarístico uma vez, em Belo Horizonte, década de 30, e aí um tal de pastor Nobre escreveu um bilhete, uma carta, não sei, um boletim, alguma coisa assim, criticando o culto, a Eucaristia e o congresso. Aí pediram para quem, para o Padre Júlio, pediram para quem para responder o Nobre? Pediram para o Padre Júlio. O Padre Júlio, o senhor poderia responder esse Nobre para não Nobre, o nome do pastor, né? Aí para responder ele escreveu um livro, O Sol Eucarístico e Trevas Protestantes. Eu quero ler esse livro. Dois livros que vão ser os próximos da minha lista do Padre Júlio Maria, é o Sol Eucarístico e Maria Eucaristia. Quero ler esses dois. E aqui a forma dele escrever, a gente vai se tornando cada vez mais católico e ao mesmo tempo a gente vai rindo, página por página a gente vai rindo, porque ironia atrás de ironia. A escrita dele também é recheada desses aspectos, né? É divertido e edificante a leitura do Padre Júlio Maria. É só quem leu sabe. O Lutador, o jornal, né, foi criando esse clima, então, de insatisfação por lado deles, e aí ele mesmo diz que os protestantes e a maçonaria se juntaram, né? Ele diz assim: estes 2 anos têm sido anos de luta sem trégua contra os inimigos da religião e de esforço para o levantamento espiritual das almas. O protestantismo, desmoralizado e derrotado, procurou um apoio na maçonaria. E desta união surgiu nova luta religiosa. Então essas lutas foram crescendo, isso já lá na década de 30. Por quê? No ano de 1929, ele fundou os Sacramentinos em 1928, fundou as Irmãs Sacramentinas em 1929. Então ali em 1929, o Padre Júlio disse que a congregação, o próprio lutador, as missões que ele realizava, estava tudo muito em paz. E ele notou que falou assim: olha, isso não está muito certo, não. Quando está tudo muito em paz, não tem perseguição, não tem sofrimento, aí ele faz o quê? Ele pede a Deus.
Ele pede a Deus sinais de que aquilo que ele estava fazendo, as fundações, os escritos, se aquilo era obra de Deus. E o sinal que Deus deveria enviar a ele era o quê? Sofrimentos e perseguições. Ah, pra quê? No ano seguinte, pra quê? Aí foi a união que fizeram, né, dos protestantes com a maçonaria. 2 braços do demônio, né? Tanto é que as obras dele... Veja que eu tenho algumas obras apologéticas, algumas que foram publicadas, tem em PDF também, tem outras, né, mas... Aqui, tem essas aqui, algumas, né? São só obras apologéticas. Deixa eu ver aqui se... Só esse pouquinho, né? Só esse pouquinho. São apologéticas. E... O homem era batedor, batia nos hereges. E o ano de 1930 em diante, de fato, foi sem paz e sem trégua para ele. Eu tenho aqui um livrinho do alguns artigos do Padre Júlio Maria, onde o doutor Ivan, que, como eu disse, foi seminarista, depois saiu, mas continuou escrevendo sobre o Padre Júlio, ele faz um levantamento de datas, acontecimentos, e aqui ele coloca só no ano de 1930 a luta contra a maçonaria local, porque a maçonaria queria construir no pé da matriz uma loja maçônica. O Padre Júlio falou assim, não, no pé da matriz, vocês estão cutucando a onça com a vara curta. Como é que isso é possível, né? Depois ele coloca aqui, o Padre Júlio começa a sofrer perseguições de todos os lados, e o lutador foi saqueado, né? Teve um ano, acho que em 1931, mandaram o recado para ele, de que iam invadir a gráfica, a tipografia, e de fato invadiram, quebraram tudo, não sobrou praticamente nada. Depois mais tarde, que ele vai conseguir restaurar tudo isso, e a perseguição cresceu de tal forma que tentaram assassiná-lo, assassinaram a ele várias vezes, deram um tiro na matriz, aproveitaram um dia de missa lá para tentar matá-lo, e nessa ocasião acharam que o povo de Deus ia fugir do santuário, e naqueles tiros, em vez do povo fugir, correram tudo pro lado do Padre Júlio, né? Tudo para protegê-lo. E várias vezes ele era acordado no seminário com barulhos, né, pessoas armadas mesmo, para tentar matá-lo. Tá? Assim ele foi perseguido em Manhumirim. Mas, lembrando que ele dizia que a pior perseguição que ele sofreu foi as calúnias contra a moral. E por quê? Inventaram algumas irmãs que saíram da congregação, inventaram que elas saíram por questão de escândalo, uma série de coisas. E aí ele conseguiu trazer de Carangola uma irmã chamada Irmã Beatriz, que foi considerada a segunda Santa Clara, né, para ele. A primeira foi a Madre Maria de Jesus, lá a cofundadora das Cordes Marianas. Essa segunda, Santa Clara, companheira ali do Padre Júlio, o Padre Júlio conseguiu trazer ela de Carangola. Ela já era consagrada e tomava conta de uma escola em Carangola, né, escola de educação católica, claro. E tinha um padre que tomava conta, o Padre Nino, tomava conta dessa escola, ficou furioso com o Padre Júlio. E começou outras calúnias. Não foi caluniado pelos protestantes de Manhumirim, pela maçonaria, pelos espíritas, e por esse padre. Esse padre foi a nunciatura apostólica caluniá-lo, né? Que o seminário não tinha uma boa formação intelectual, não tinha preparo para ordenar padres, e aí começou a ter problema com o bispo de Mariana, que não queria ordenar os padres, não queria, olhavam com um olhar assim meio torto para o lado da congregação, por causa das calúnias, né? Arrumaram lá uma criança, colocaram uma vez na porta da congregação e falaram que era um filho lá de uma das freiras com ele, uma série de coisas, né, contra a moral dele. E isso deixou de fato chateado. Foi a perseguição, essa e tantas outras que ele foi sofrendo em Manhumirim, mas nunca
né, baixou a serviço, né, para esse povo. Nunca. Sempre enfrentando, até com um sorriso nos lábios, sempre. Ele, nas suas cartas, ele sempre escrevia, era a frase célebre dele: coragem e avante. Ele sempre dizia isso, né? Aí teve uma vez que quiseram mandar alguns pastores para Moimirim, 4, para debater com ele, e sabiam que ia perder, então inventaram lá que ia acontecer uma guerra civil em Moimirim, que pediram ao governador do estado para que mandassem policiais, pessoas armadas para conter o padre, porque ia acontecer uma revolução em Moimirim. Que nada, né? O padre Júlio foi lá esperando os 4 para debater em público, né? Ele foi lá e não foram, né? Não foram, e tem até a famosa passagem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. O Centro Dom Bosco publicou um recorte, né, desse episódio recorte da live, né? Que o padre Júlio bota 4 pastores para correr. Foi. Deixa eu ver se eu encontro a passagem. Aqui, ó. Essa passagem é famosa, né? Foi sobre o debate. Então, ele tem lá, ele chamava de manada pastoresca, né? Então, se o pessoal quer debater comigo, então vamos lá, vamos usar público. Ele: se acreditais no que pregais e sois ministros e pastores, vinde à luz do dia e aceitai uma conferência pública com o vigário, para que a discussão saia à luz verdadeira. Por que não aceitais? Por que sois os covardes, os hipócritas e os ignorantes? Mostrai-vos em público, ó pastores. Sois 4, eu irei só. Mostrai a vossa sabedoria ou a vossa ignorância. Eu desejo mostrar em público a verdade e o erro. Vinde, pois, aceitar o meu desafio. Então veja, o povo não há de linchar-vos, como merecem apóstatas e renegadores da fé de seus pais e baixos exploradores da ignorância alheia, mas escutará a discussão com calma, porque o povo de Moimirim é um povo educado e ordeiro. Apenas o vencido dentre nós receberá a vaia que merecer. Se eu for vencido, aceito desde já a vaia sem protestar. Era assim. E foram para o debate? Que nada. Foram nada, não aceitaram, não, sumiram dali. E depois ele ainda publicou no jornal uma outra nota irônica contra os pastores. Aí enfureceu cada vez mais o prefeito. Depois o padre Júlio teve que ir a Viçosa para conseguir um prefeito mais católico. Acho que doutor Alfredo, alguma coisa assim, Lima, se eu não estou enganado. Mas ficou pouco tempo, né? Pouco tempo em Moimirim. E um tal de doutor Ofir chegou a dizer depois, era um presbiteriano, que após a morte do padre Júlio Maria, os protestantes estavam sentindo falta dele, porque enquanto o padre Júlio Maria vivia, eles viviam radicalmente a crença protestante. Tinham que viver de forma ali forçados, né? Porque ele cobrava, é claro, cobrava e via o número de conversões, né? Os templos batistas fecharam, inúmeras pessoas saíram da maçonaria, a conversão foi inúmera. Não sei, deixa eu ver se eu estou esquecendo de... Tem muitas coisas, claro, como eu disse, nós precisávamos de um curso sobre a vida do padre Júlio para entrar nos detalhes, nos pormenores. Mas aí a morte, já caminhando para a morte dele, ele então sai para celebrar a comunidade chamada Vargem Grande, no dia 24 daquele ano de 1944, celebrou a Sagrada Eucaristia, batizou algumas crianças, viu lá o terreno, né, que ele tinha comprado para fundar um patronato, e voltando para Moimirim, chovia muito, o seminarista dirigindo, não era experiente, o João Sampaio, e ainda avisaram ele: olha, cuidado, você está levando, você está carregando aí a nossa, né, preciosidade, o nosso fundador, tenha cuidado. Mas o padre Júlio insistiu. Interessante que no retiro que ele pregou no dia 19 de dezembro do ano da sua morte, ele disse no retiro que queria se preparar, fazer um ano de preparação para a morte. Ele já vinha há algum tempo falando muito sobre o tema da morte. Certamente, Nossa Senhora deve ter preparado, alertado, falado com ele, né?
ele que tantas vezes teve locução interior, a imagem, que depois também viria a falar com ele. E aí ele sofreu um acidente, tinha 3 irmãs, né, no banco de trás, irmã Teresa, Alice e a outra eu me esqueci o nome. Só ele morreu com um breviário. Eu tenho aqui meu breviário. Ele morreu segurando o breviário com toda a sua força e dizendo, né, valha-me Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora, meu Deus, missão cumprida, e veio a falecer. Morreu com esse título de Nossa Senhora na boca. Todos que estavam ali presenciaram esse fato, né, marcante. Sua devoção mariana estava até no leito, né, de morte. Né? Então ficou durante 5 dias sendo velado em Mamirim. Teve ali a presença de bispos, padres, o Brasil inteiro chorou sua morte. Era muito querido e amado. E tanto é que as suas obras estão aí em pé de igualdade com o padre Leonel Franca. Graças a Deus. Então, assim, Thales, isso é mais ou menos, né, o que a gente pode... Tem tantas outras coisas que eu separei, mas vamos precisar de outras lives, né? Se Deus quiser. Bom, obras... só gostaria de mostrar as obras que eu tenho sobre ele. Algumas ainda é possível adquirir, né? Tem aqui essas aqui. Tem... Deixa eu ver Essas aqui. daí são biografia, né? Biografias. Sim, são biografias. A principal é essa, como eu disse, né? As outras contêm fragmentos, algumas cartas que ele escreveu, algumas outras interpretações sobre ele. Tem mais isso aqui também, isso aqui sobre ele. Esses amigos aqui. E era também, assim, um sacerdote muito, como que eu digo, muito bondoso. As crianças chamavam ele de vovozinho, né? Ele, às vezes, via 2 seminaristas um pouco meio juntos lá, e falou assim, olha, vou pegar a história para celebrar o casamento de vocês. Ou 2 seminaristas brigavam, ele colocava um do lado de uma porta de vidro, outro do outro lado, para ficar limpando a cara um do outro. Ele levou um cinema para cultura também, para Mamirim, né? E os meninos assistiam. E teve um filme que ele perguntou assim, o que vocês acharam do filme? O que vocês podem destacar? Ocorreu alguns beijos no filme, mas não era nada de beijo, assim, coisa de imoralidade, isso é evidente que não permitia. Aí ele falou, foi isso que vocês querem destacar para mim? Aí ele começou a rir, então tá bom, eu vou chamar a Dona Inácia para dar uns beijos em vocês. A Dona Inácia era a cozinheira do seminário. Eu vou chamar ela para dar alguns beijos em vocês. Era a cozinheira lá do seminário, uma santa mulher. Agora, tem outras coisas sobre ele, tem vários artigos, tem outros livros, mas as obras dele, né, que eu tenho, algumas marianas, Porque Amo Maria, o tratado teológico dele, O Segredo da Verdadeira Devoção, isso aqui é mais um compilado. A Mulher Bendita Diante dos Ataques Protestantes, isso daqui, Princípios da Vida de Intimidade com Maria Santíssima, que esse princípio de intimidade que ele começou a ter de forma mais profunda lá na África. Algumas obras, eu tenho obras também da época, né? Interessante que obras da época, da década de 30. Relíquias, isso aí, né? Relíquias, né? Fui ganhando muitas coisas. A presença dele na minha vida é algo extraordinário. Aqui, como eu falei, as obras de apologética. Essa aqui foi a primeira, As Objeções e Erros Protestantes. Depois, em seguida, ele publicou Ataques Protestantes às Verdades Católicas. Neste daqui, você tem todos os capítulos das Objeções Protestantes. Mas aí ele complementa outros temas. O último livro que foi encontrado, escrito por ele, São Gabriel, Maomé e Islã, O Anjo das Trevas, onde ele fala da maçonaria, do Rotary, do espiritismo, de tantas outras coisas também.
O Diabo, Lutero e o Protestantismo. Você tem aí também um retrato autêntico, né, de Lutero. Luz nas Trevas, que inclusive você e o Marcelo, né, fizeram uma live sobre esse livro. Balbúrdia Protestante, Mensagens às Mães que Matam os Filhos, O Segredo do Espiritismo, mais um do Espiritismo, sobre a doutrina e a prática. E tem outros, sobre doutrina, o Cristo, o Papa e a Igreja, nós comentamos já. Maria Eucaristia, onde ele fala muito dos 3 véus, né, que seria Cristo Eucarístico, o Papa, o véu como da verdade, e Maria Santíssima, o véu do amor, né, o amor de Deus. E ele fala muito ele fala muito da Eucaristia enquanto prolongamento da encarnação. Sim, perfeito. Ele fala no início aqui que ele esperou uma pena mais sábia, mais teológica, escrever qual é a relação entre Nossa Senhora e a Eucaristia, porque já existia a devoção a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, com a congregação de São Pedro, Julião e Mar. Até a congregação do Padre Júlio usava a mesma imagem. Aí, a congregação lá no Rio do São Pedro, Julião e Mar não estava gostando muito. Em 1941, ele mandou fazer a imagem própria da congregação. Então, a imagem de São Pedro, Julião e Mar é uma imagem que Jesus segura a hóstia para ser adorada. A do Padre Júlio, Nosso Senhor já está dando a hóstia e Nossa Senhora convidando. Claro, nós devemos adorá-la, né? Santo Agostinho falava, não se come deste pão sem antes adorá-la, mas é ela convidando para comungar e eucaristizar o mundo. Foi uma visão mística que ele teve, a visão sacramentina. Ele via o mundo todo sendo eucaristizado através das suas congregações, sempre passando por Nossa Senhora. Ele falava, quereis formar almas eucarísticas? Formai antes almas marianas. Marianas, perfeito. O Fim do Mundo, onde ele coloca, inclusive, as aparições de Nossa Senhora em Simbres, que foi em 1936. Ele foi o primeiro católico a divulgar a nível nacional essas aparições. Temos agora lá o belo trabalho da Ana Lígia, mas o Padre Júlio entrou em contato com o Padre José Keller e publicou, né? Porque era assim, ninguém queria mexer nesse... como que se diz, né? Delicado, né? Para época. Falar do comunismo, né? Nessa caixa de marimbondo. Mas tem um Anjo da Luz, também sobre várias doutrinas que ele escreveu. Outros aqui eu já falei, Sol Eucarístico, Hegelmann. Bom, é isso. São mais de 80 obras. Tem outras aqui que eu não imprimi, tá em PDF. Você mostra o altar lá, aí eu deixo você para finalizar com oração aí. O altar, deixa eu ver se eu saio aqui Deixa eu ver se eu consigo sair. Eu estou curioso para a pergunta. Este altar, a devoção foi crescendo, eu fiz então dedicando a ele, né? Tem ali a foto dele sendo velado. Aquela foto é de 1944, evidente, já no dia 25, do Natal. E tem lá a imagem dele, a imagem de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Tem todo aí um sentido também espiritual, as cores, né, branca e marrom, é a cor da espiritualidade carmelita, 12 velas em honra aos 12 apóstolos, devoção aos santos anjos, São José que está lá, os 2 sagrados corações, o Espírito Santo procedendo do Pai e do Filho, tem lá o crucifixo da congregação que eu ganhei. Belíssimo isso aí, viu? Exato. E ele algumas coisas da minha devoção, né, a ele. O Pedro Nogueira colocou aqui, ó, um livro bom dele é A Mulher Bendita, diante dos ataques protestantes. Ah, sim, Pedro. Eu tenho essa edição aqui. De fato, esse é o título original. Respostas irrefutáveis às objeções protestantes contra o culto da Santíssima Virgem Maria. Aqui ele trata dos dogmas de Nossa Senhora. E o Anderson, na editora dele, Imaculada, publicou esse livro com outro título, né, em defesa de Nossa Senhora, se não me falha a memória. Mas é o mesmo conteúdo, só ele colocou um outro título, porque essa frase também está dentro do livro, né? A pergunta é a seguinte, você
tem pouco tempo de que se converteu ao catolicismo, não é isso? Me corrija, era o que? Era assembleiano, não é? Assembleia, A minha pergunta é muito simples. Qual tem sido a importância, né, de estar lendo essas obras do Padre Júlio Maria para você que está aí agora no catolicismo e cada vez mais estudando e ensinando as pessoas através do seu apostolado? Qual que é a importância do Padre Júlio para você e através desses escritos, esse contato que você já teve com ele? Assim, eu tive contato com o escrito do Padre Júlio Maria, né? Eu fui na casa do amigo meu que se converteu ao protestantismo, se converteu ao catolicismo depois de mim, por influência do Marcelo e minha, né? Por influência do canal. Aí eu cheguei lá na casa dele e vi esse livro aqui. Na hora que eu li o título, eu disse, rapaz, eu quero esse livro. a gente era protestante, né? Eu fiquei doido por esse livro. Aí, pouco tempo depois, o Marcelo me presenteia, né? Com o Diabo Lutero, Protestantismo e Luz nas Trevas. Eu mergulhei de cabeça aí no Diabo Lutero, Protestantismo, né? E, assim, eu fiquei abismado com as coisas que eu vi do protestantismo, né? Assim, fiquei assim, com asco, né? E a importância do Padre Júlio Maria, né, é justamente nesses textos mais como é que chama, polêmicos, né, as polêmicas dele, né, ele traz à luz às pessoas os erros dessas heresias, protestantismo, espiritismo, maçonaria. E se as pessoas lerem esses livros, elas vão tomar consciência, né? Infelizmente, ficou enterrado, né? Como você fez analogia com o Tratado da Verdadeira Devoção. Certo, isso aí é bom para um apostolado de conversão. Né? E já é fantástico, já é fantástico. Aí eu tive contato no seu canal, né? Pessoal, inscrevam-se no canal do Elivelton. Ali é uma maravilha aquilo ali. Para quem gosta do Padre Júlio Maria. Obrigado. E escrevo também no seu, né? Claro, aí, a Bíblia, livros e café. Bíblia, livros e café. E quando eu entrei em contato com o seu canal e comecei a conversar com você, né, eu vi que o Padre Júlio Maria não era só esse polemista contra as heresias, né? Eu vi essa parte de teologia mais profunda, né, mariana, eucarística, e pô, esse cara é completo. Né? E, assim, para mim foi assim, muito edificante. Eu não li os livros de Eucaristia, nem os marianos, que eu tô doido para comprar, porque são as coisas que me interessam agora. E você vê a maturidade e crescimento espiritual do católico pela devoção dele à Nossa Senhora e à Eucaristia, né? Então, que a gente sempre cresça, né, nessa devoção, e o Padre Júlio Maria tem muito a nos ensinar, né? Você falou uma coisa interessante, de fato ele era completo, porque o missionário, ele se inspirava muito em São Francisco Xavier, o zelo pelas almas. Tanto é que quando ele se ordenou, ele tomou para si alguns patronos. Francisco Xavier, ele gostava também de ler muito Santo Afonso. O Cura d'Ars, ele pegou o modelo ali de homem do confessionário, de piedade eucarística. Então, ele completo, né? Grande pregador, grande teólogo, né? Um apologista extraordinário, mas isso tudo é fruto da vida espiritual dele, né? Um homem que dormia pouco e assim, as obras também de espiritualidade dele, coisa extraordinária, os escritos dele sobre a vida de oração, que ele falava, era o centro da vida dele era a oração. E é claro, depois disso tudo surgem as consequências, né? Os livros, os escritos, as fundações, os milagres. Faltou falar do rapazinho, né? Que o Monsenhor, quando morreu Dom Carloto, em 1933, que era um santo bispo, ficou à frente da diocese o Monsenhor Aristide Rocha. E aí, viajando um dia com o Padre Júlio, tinha um chofé dirigindo, o Monsenhor à frente e o Padre Júlio atrás. Pararam num lugar e tinha uma mulher com um filho. E o filho era mudo. E aí, o senhor que é o Padre Júlio Maria, o famoso Padre Júlio? Não, ele tá aqui atrás. O Padre Júlio, o meu filho não fala, ele é mudo. Eu gostaria que o senhor desse uma bênção nele, né? Você desse uma bênção para ele. Eu falei assim, ele não fala, não? Aí ele,
deu um tapinha no rosto do menino, deu a bênção para ele. Fala, menino. Aí ele, Senhor Padre, estou falando. Aí o pessoal começou a gritar, milagre. Então... Milagre. Tem muita história do Padre Júlio, né? Se for contar... Tem sim. Tem. E são vários relatos, são várias coisas. É o que eu disse, eu reafirmo aqui. Em breve, se Deus quiser, eu pretendo gravar algumas aulas, alguns vídeos para detalhar a riqueza que tem nos livros sobre ele. Sobre ele e os livros dele, né? Mas é isso aí. Pois, Elivelto, você faça uma oração final aí a gente se despede. Vou fazer a oração final da oração de beatificação dele. Só agradecer o pessoal aqui que ficou conosco até agora, né? 2 horas e 20 minutos aqui. Santa paciência, hein? Santa paciência. Muito amor pelo Padre Júlio, né? Para ficar esse tempo todo conosco, né? Olha, eu agradeço o convite, a abertura que você me concedeu aí no canal e peço que o Padre Júlio continue intercedendo pelo seu apostolado, sua família e por todos aqueles que são admiradores, leitores, devotos de Padre Júlio Maria. Vamos rezar diariamente pela beatificação dele e estou às ordens, no que eu puder ajudar, né? Se eu não puder eu passo para o Roberto sobre o Padre Júlio Maria e vamos trazê-lo aqui também para falar um pouco para a gente, né? Eu agradeço infinitamente, que Nossa Senhora interceda por todos vocês, né? A família. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. É uma honra. Que bom. Eu vou fazer a oração então, que é a oração de beatificação dele, assim a gente encerra aqui a nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Trindade Santa, vós que sois a fonte de toda santidade, nós louvamos por vosso servo Padre Júlio Maria de Lombardi, que, assemelhando-se ao Cristo Eucarístico, cuidou do vosso rebanho com amor, zelo e doação. E deixando-se guiar pelo Espírito Santo, assim como a Virgem Maria, testemunhou a ternura missionária da Igreja, concedei-me, ó Trindade Santa, pela intercessão do Padre Júlio Maria, a graça que vos suplico. E se for de vossa santa vontade, dai que Padre Júlio Maria alcance a honra dos altares, para a vossa glória e para o bem de tantas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São José, rogai por nós. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, meu irmão. Deus lhe pague. Vou estar rezando por todos vocês na peregrinação. Reze por nós, tá bom? Eu que agradeço. Forte abraço. Obrigado aí, Elivelto. É uma honra ter você conosco. Obrigado pela maravilhosa aula. Né? Obrigado, pessoal, que nos acompanhou. Sempre às ordens. Até mais, pessoal. Forte abraço. Um abraço a todos.